Malaquias capítulo 3, os versículos 7 até o 12. Malaquias 3, 7 ao 12, eis que nos fala assim a palavra do nosso Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubai, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar, queridos, pedindo ao Senhor clareza na compreensão da palavra dele. Bondoso Pai, nós nos colocamos como teu povo diante da tua palavra que é inspirada, sendo toda ela útil para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. E nessa porção do livro do profeta Malaquias, ainda nas páginas da Antiga Aliança, nos faz compreender a mensagem dela para nós e também nos faz ver a glória do Evangelho de Cristo por meio desse texto. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, mais do que abrir o bolso, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para a tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Certamente, queridos, um dos temas mais polêmicos dentro do cristianismo é justamente o dízimo. Entre crentes, não há unanimidade se ele continua sendo válido dentro do Novo Testamento. Já entre os descrentes, principalmente por causa da teologia da prosperidade, o dízimo se tornou algo que é como uma espécie de roubo por parte de pastores avarentos que estão manipulando pessoas que são incautas, que são bobas e ficam dando dinheiro para o pastor. Então isso faz com que o dízimo seja um tema controverso, tanto em meio aos crentes, como também entre os descrentes. Mas há uma coisa que nós não podemos negar. A maneira como lidamos com as nossas finanças, e de maneira especial com o dízimo, é um assunto tratado diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Esse texto que acabamos de ler é claramente um desses textos que abordam esse tema, sobre o dízimo, como lidamos com o dinheiro. E eu creio que a melhor maneira de compreendermos essa parte do livro do profeta Malaquias é tratarmos sobre uma doutrina maior que antecede a ideia de dízimo, que é a doutrina da aliança. Dessa forma, para entendermos a doutrina bíblica sobre o dízimo, precisamos primeiramente entender a doutrina da aliança. Mas o que é a doutrina da aliança? Nós vamos entender ela historicamente até chegar nos nossos dias e entender como que nós que estamos em Cristo nos apossamos ou compreendemos a verdade sobre o dízimo. Quando Deus chamou nosso pai Abraão em Ur dos Caldeus, ele firmou uma aliança com Abraão. E vemos a descrição dessa aliança duas vezes lá no Antigo Testamento. Em Gênesis 12 e depois lá em Gênesis 17, onde ela é confirmada. Nessa aliança, Deus prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Essa aliança tinha, em primeiro lugar, um selo, que era a circuncisão. Qual era a confirmação da aliança que Deus tinha com Abraão? Todo macho deveria ser circuncidado, seja adulto como também criança. Nessa aliança, também havia promessas. Lembram-se que Deus prometeu para Abraão que dele haveria de vir um rei, um monarca que haveria de reinar sobre o povo de Deus por toda a eternidade? Deus também prometeu a Abraão uma terra. Eis que farei de ti uma grande nação e darei uma terra para esse povo. Mas além de um selo e de uma promessa, essa aliança que Deus fez com Abraão tinha exigências. Essas exigências foram claramente entregas aos descendentes de Abraão por meio de Moisés, que é aquilo que vemos descrito lá nos 10 mandamentos, no livro de Levítico. E essas exigências se apresentavam na lei. Nós dividimos ela sistematicamente, a lei como sendo a lei moral, que é os 10 mandamentos, a lei cerimonial, que eram os ritos feitos ali dentro do tabernáculo e do templo depois, e a lei civil,
que era aquilo que regia Israel enquanto nação. E dentro do contexto das exigências da lei, se encontrava também um termo ali dentro, que era justamente o dízimo. O dízimo fazia parte das exigências da lei. Lembram-se, irmãos? Abraão deu dízimo ao Melquisedeque. O povo de Deus, ao ser retirado do Egito, constantemente eles entregavam o dízimo. Fazia parte da vida do povo de Deus, da antiga aliança, a entrega do dízimo. E dentro desse contexto, a lei exigia a entrega desse valor. Através da obediência às exigências da lei, o povo seria tanto abençoado como também amaldiçoado, tanto espiritualmente como materialmente. Essa verdade fica clara lá em Deuteronômio 8. É a pregação de Moisés para aquela segunda geração que havia saído do Egito e que estava prestes a entrar na terra prometida. Ali naquele texto de Deuteronômio 8, algumas palavras são pronunciadas e é proferido por parte de Moisés algumas sentenças de bênção, caso o povo fosse fiel aos termos da lei, como também diversas maldições que nós vemos que se cumpriram no decorrer da história. Várias vezes na história do povo de Deus, o povo de Israel, especialmente lá no livro dos Reis, vemos que a desobediência do povo levava ao castigo divino. E a desobediência e a obediência e o arrependimento, a bênção. No Antigo Testamento vemos que Israel oscilava entre bons e maus períodos. Por exemplo, os irmãos se lembram lá do período do deserto? Acontecia um milagre, daqui a pouco tem a descrição de uma rebelião do povo contra Moisés. O povo levantando outro Deus. Depois o povo se arrependia, começava a adorar o Senhor, louvar o Senhor porque libertou eles, porque abençoou eles. Mas o que acontecia depois? Eles faziam algo errado. Então era o tempo todo isso. Veja se isso não é a sua história e a minha história. Nós vivemos com Deus, aí a gente vai e faz besteira. Aí a gente se arrepende, Deus nos corrige, voltamos para Deus. Depois a gente faz besteira de novo. Há uma oscilação, por exemplo, no tempo dos juízes. Lembram-se? O povo adorava outros deuses, Deus levantava então um povo ímpio para subjugar o seu povo, depois levantava um libertador. O livro de Juízes é todo isso, uma oscilação entre bons momentos e maus momentos do povo de Deus, e especialmente também no tempo dos reis. Mas o ápice do mau período do povo de Deus, de desobediência, foi lá no desterro para o cativeiro babilônico, quando eles foram desterrados por meio de Nabucodonosor e foram retirados da terra que o próprio Deus havia dado a eles. Após a libertação desse cativeiro, algo em torno de 77 anos depois que eles haviam ido para aquele lugar, eles voltaram para sua terra e eles tiveram um período de reforma espiritual. É aquilo que vemos, por exemplo, no livro do profeta Ageu. Lembram-se da reconstrução do templo? Ageu, Zacarias, eles são profetas que atuam naquele momento de retorno do cativeiro babilônico. Mas, mesmo apesar dessa reforma espiritual que aconteceu no retorno do cativeiro babilônico, anos depois, nos dias do profeta Malaquias, possivelmente 100 anos depois do retorno do cativeiro babilônico, eles estão pobres. Justamente, anos após o retorno, eles estavam naquela condição, porque eles se afastaram do Senhor, tal como nós vimos aqui na exposição do capítulo 1 e 2. Os irmãos devem se lembrar que eles entregavam animais defeituosos, eles prestavam um culto que aborrecia a Deus, eles se davam em matrimônio com pessoas que Deus não aprovava. E agora, então, mais uma vez, Deus faz uma denúncia. Que dentro do serviço de culto, dentro da forma, dentro da aliança que ele tinha com esse povo, o povo não entregava o dízimo. E nós, que não somos judeus, como que nós entramos nessa aliança? É basicamente o seguinte: o que eu tenho a ver com isso que o profeta Malaquias está falando tanto tempo atrás? O fato, queridos, é que através de Cristo, a aliança com Abraão foi confirmada. E ela está em vigor até hoje. Basta lermos Romanos 9 até o capítulo 11. É basicamente isso. Como que gentios são enxertados no meio do povo de Deus. É sobre isso que Paulo trata lá. E Cristo, ele se coloca como nosso mediador, cumprindo as exigências da lei, derramando seu sangue na cruz. Dessa forma, hoje, pessoas de todos os povos que estão em Cristo também recebem um selo, que não é mais a circuncisão, mas é o batismo. Recebem também promessas. Lembram-se? As promessas, a promessa de entrar em uma nova terra, de ter sobre si um rei que é da descendência de Abraão. Nós temos essa promessa.
E nós temos essa promessa em Cristo Jesus, porque a promessa é de entrarmos na nova Jerusalém. A promessa é que o descendente de Davi, o filho de Abraão, reinará sobre tudo e todos. Mas não se enganem, essa mesma aliança que tem um selo e promessas, ainda hoje, tal como na antiga aliança, ela também tem exigências. Exigências de santificação mediante a obediência da lei moral de Deus. Então, por meio da obediência ou da desobediência, ainda hoje, nós temos bênçãos como o livre acesso a Deus e o seu cuidado paternal. E ainda hoje, nós também, como povo da aliança, se desobedecermos ao Senhor, teremos punição, que é justamente aquilo que vemos, por exemplo, em Hebreus 12, que Deus disciplina a todo que é o seu filho. Vemos com isso, então, que essa aliança ela é perpétua entre Deus e o seu povo. Vai de Abraão até os últimos dias em Cristo Jesus. E nesse texto de Malaquias, vemos claramente os termos das exigências da aliança em ação. Bênção pela obediência ou maldição pela desobediência. Assim como podemos ver anteriormente no livro do profeta Malaquias, esse texto também pode ser observado dentro da estrutura que eu tenho falado com os irmãos. A singularidade do livro do profeta Malaquias é que ele tem uma estrutura de diálogo. Deus fala, o povo retruca e depois Deus dá um contra-argumento, mostrando que aquilo que eles falaram é uma grande mentira. Posto isso, queridos, toda essa informação que parece que é muito ampla, talvez desnecessária para a introdução, tudo isso vai trazer luz no final da nossa exposição. Eu peço que você me acompanhe e siga firme aí na compreensão e na interpretação do texto. Vejamos o versículo 7, em que Deus começa falando, se queixando do povo de Israel. Versículo 7 começa da seguinte maneira: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Deus aqui está se referindo aos constantes períodos do passado em que o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Se você ler o Antigo Testamento, é o que mais você vai ver. O povo se desviando do caminho do Senhor o tempo todo. Deus liberta do cativeiro do Egito, eles fazem um bezerro de ouro. Deus liberta eles das mãos dos filisteus, eles começam a servir a outros deuses. É o tempo todo isso. E Deus está falando aqui, vocês são iguaizinhos aos pais de vocês. Lembram-se da música? Nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É basicamente isso. Vocês estão fazendo a mesma coisa dos seus pais. Vocês falam deles, vocês reclamam deles e vocês fazem a mesma coisa. Vocês são desobedientes à lei do Senhor. E é por esse motivo que eles estavam passando por um momento tão difícil, especialmente no aspecto financeiro. Mas então Deus mostra a sua misericórdia nos termos da aliança. Veja como Deus fala na segunda parte do versículo 7. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é como se Deus estivesse falando, se voltem para mim, e não recebam mais a punição que vocês merecem. Arrependam-se. Ele fala aqui que eles deveriam retornar. Por quê? Porque eles estavam longe do Senhor. Então Deus está dizendo, tornem para mim, e eu vou me tornar para vocês, eu vou me voltar para vocês. Essa mesma mensagem de graça gera bênçãos, já havia sido descrita lá em 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos 13 e 14. Veja o que Deus fala. Se eu cerrar os céus, de modo de que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diante dessa mensagem graciosa, em que Deus diz, se arrependam e voltem para mim. O que poderíamos esperar de resposta é o quê? Deus, eu vou voltar para o Senhor. Me perdoa por tudo que eu tenho feito contra o Senhor. Perdão, porque de fato eu tenho pecado contra o Senhor. Mas não é isso que acontece. O povo responde de uma maneira cínica. Finalzinho do versículo 7. Lembram-se? Deus se queixa e aí o povo agora retruca. Em que havemos de tornar? Oxe, eu estou longe do Senhor? Você já viu gente que assim, pensa que está perto de Deus. Aí você diz, se volte para Deus. Eu, longe de Deus? Estou assim com ele. O povo estava completamente enganado.
completamente distante de Deus. E Deus está dizendo, vocês estão longe. E ele diz, eu não estou longe não, eu estou perto do Senhor. Então no versículo 8, Deus responde ao povo com outra pergunta. A pergunta de Deus é, no versículo 8, roubará o homem a Deus? Uma pergunta que parece estranha, né? Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Aí Deus, não, Deus, eu estou contigo. Aí, vem cá, o homem pode roubar a Deus? Hã? Como assim? Essa pergunta parece ridícula. Pois, dentro da cabeça de um judeu, Deus é o dono de todas as coisas. Lembra-se do Salmo 24? Ao Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos que nele habitam. Então eles, como judeus, responderiam de acordo com o Salmo, o homem não tem como roubar a Deus. Como que eu vou roubar a Deus? Mas Deus mostra que eles estavam roubando. Vejam a segunda parte do versículo 8. Todavia, vós me roubais. Só uma observação, queridos. Essa palavra roubar, no texto hebraico, ela é uma palavra forte. Porque, veja, nós temos formas de roubo distintas na nossa língua. Nós temos, por exemplo, o furto, nós temos o latrocínio, nós temos o assalto à mão armada. Pelo menos duas dessas formas são violentas. Uma não é o furto. O furto não é, não tem violência. A pessoa deu bobeira, a pessoa foi lá e pegou. Mas no caso dessa palavra, é como se a pessoa estivesse roubando com violência. Deus estava se sentindo sofrendo uma violência diante do que o povo estava fazendo. Ele diz, vocês estão me roubando. E aí o povo, de novo, né, ao invés de dizer, não, Senhor, perdão, estamos mesmo. O que o povo diz? Em que te roubamos? Eu? O que foi que eu roubei do Senhor? E Deus diz claramente, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. A resposta de Deus é bem clara. Ele fala que o povo estava roubando ele ao não cumprir um dos termos da aliança. E um dos termos da aliança era a entrega do dízimo. O dízimo, ele deveria ser devolvido ao Senhor. Tudo quanto recebemos, 100% de tudo que vem às nossas mãos, nos é dado por Deus. E nós, então, devolvemos 10% disso. Algumas pessoas, de maneira equivocada, dizem assim, eu vou pagar o dízimo. Você ouviu isso? Não se paga dízimo, se devolve o dízimo. O verbo é bem diferente. Você não paga nada. Porque dever para Deus não é 10%, você deve sua vida a Deus. Você deve a sua vida eterna a Deus. Você devolve como uma forma de confiança, como uma forma de expressar a sua fé, de que 10% não vai fazer falta para você, porque Deus já lhe deu 90%. Mas não para aí. Além disso, eles estavam quebrando os termos da aliança, porque eles também não entregavam ofertas. Ofertas não era algo obrigatório. Mas oferta é fruto de um coração que é grato a Deus. Eu oferto a Deus, eu oferto para missões, eu oferto para uma obra de Deus quando eu tenho alegria no meu coração. E eu sei que Deus pode fazer multiplicar ainda mais na minha vida. Queridos, só uma observação. Vejam a vida na nossa igreja. Peguem, queridos, os últimos 3 meses da planilha lá que nós temos, financeira da nossa igreja, antes de começarmos a contribuir para a obra missionária. Veja depois. Deus abençoa quem oferta. Isso não é só um indivíduo, Deus abençoa a igreja que oferta. A igreja que é generosa, Deus abençoa. A igreja que investe no seminarista, a igreja que investe no missionário, Deus abre as portas do céu e abençoa. E a queixa de Deus aqui é essa. Vocês não entregam mais o seu dízimo e muito menos entregam ofertas. Os israelitas, nos dias de Malaquias, viviam uma grande crise financeira. E uma das primeiras coisas que eles fizeram em meio à crise financeira foi cortar o dízimo. E é curioso, porque até hoje é assim. Chegou o momento da dificuldade financeira, a primeira coisa a ser cortada é o dízimo. Não é a Netflix, não é o passeio, não é a ida ao restaurante, não, o dízimo. Pastor, não dá para dar o dízimo, não. O problema com isso não é propriamente a falta de entrega do dízimo, queridos. Mas essa desobediência mostra a disposição do meu coração e do seu coração. Para que fique bem claro, é importante falar que Deus não vai perder nada se você deixar de dar o seu dízimo. Sabe o que Deus perde quando você deixa de dar o seu dízimo? Nada. Porque tudo é dele. Os 100% que você ganha é dele. E eu vou ainda além.
Sabe o que a sua igreja local vai perder quando você deixa de dar o dízimo? Nada. Sabe por quê? O Deus que é o dono da igreja, ele é dono do ouro e da prata. Ele manda o que ele quer, quando ele quer. De tal forma que se você omite o seu dízimo, se você não é fiel ao Senhor, só você sai perdendo. É a mesma coisa de você dar um murro em uma ponta de faca e pensar, não, vou resolver o problema. Quando você é omisso na entrega do dízimo, isso se volta para você. Você está quebrando um dos termos da aliança com o Senhor. Um dos termos que reconhece que tudo o que você tem vem dele. Bem, até agora, nas exposições anteriores, vimos que Deus, por meio de Malaquias, se queixa de um culto impuro. Os irmãos devem se lembrar que o capítulo 1, 2 e 3, o tempo todo o problema é culto. Animal defeituoso, culto feito da maneira inadequada. Mas o que o culto tem a ver com dízimo? Que Deus está se queixando de culto e depois se queixa de casamento misto. E vocês vão se lembrar que ele se queixa do quê? O povo está casando com filho de Deus estranho, de Deus estrangeiro. Não é isso? Por quê? Isso estava profanando o templo do Senhor, é o que ele fala. Aquilo estava contaminando o culto também. O problema do casamento misto redunda no culto. E agora, então, quando chega aqui sobre dízimo, adivinha por que ele fala de dízimo nesse contexto que ele está falando de culto? Aonde é que você entrega o dízimo? No culto. Então, a não entrega do dízimo afeta o seu culto. Não adianta você chegar na igreja, levantar as mãos, cantar com grande és tu. Quando você é desonesto diante de Deus, não entrega o teu dízimo. Você acha que ele recebe a toda oração? Ele não recebe. Deus quer um culto por inteiro. Tanto que o momento do nosso culto em que entregamos dízimos e ofertas, nós chamamos de dedicação. Por que dedicação? É porque a entrega do nosso dízimo representa a entrega da nossa vida. É fácil dizer para Deus, eu entrego, Senhor, a minha vida para o Senhor. Mas chegar e dar o dízimo é completamente diferente. Então Deus está falando ainda aqui sobre culto. E é por isso que eu considero que dízimo, entrega de dízimo, é um elemento de culto. Essa não é unanimidade no meio reformado, que fique bem claro. Mas eu entendo que é didático e importante a entrega do dízimo no momento do culto. Deus fala sobre dízimo, porque isso estava influenciando negativamente o culto do povo. E qual era a consequência dessa infidelidade do povo? Versículo 9. O texto diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Israel, naquele período, passava por um momento bem complicado. Segundo o texto e história do povo de Israel, vemos que eles tinham pouca colheita, havia diversas pragas de gafanhotos que vinham sobre eles, não chovia, eles eram vassalos dos persas, e nesse versículo vemos o motivo para isso, porque eles estavam debaixo da maldição. Não é isso que ele fala? Com maldição sois amaldiçoados. A palavra é forte, né, gente? Eu estou amaldiçoando vocês. E no texto hebraico, a palavra maldição, a nossa tradução não apresenta isso, mas o texto hebraico, a palavra maldição, ela é antecedida pelo artigo definido. Né? Então é como se ele estivesse falando, com a maldição, vocês são amaldiçoados. Uma coisa é eu falar o carro e um carro. Quando eu falo do carro, o artigo definido, eu estou dizendo que é um carro específico. Então, quando Deus está usando o artigo definido para dizer que é um tipo de maldição, na mente de um judeu, ele lembraria logo de quê? Deuteronômio 28. Lembra-se que Deus disse que ia mandar maldição? E o pior de tudo, queridos, é que aquela maldição de Deuteronômio 28 já havia caído sobre eles, quando no momento do desterro do cativeiro babilônico. E Deus está dizendo, eu estou voltando a amaldiçoar vocês. Mesmo fora do cativeiro babilônico, a maldição está de novo sobre vocês. Por quê? Porque vocês estão me roubando. Porque vocês estão me roubando. E ele ainda fala que quem estava fazendo isso era a nação toda. Me roubais, vós a nação toda. Isso provavelmente se tornou uma prática generalizada, em que as pessoas não entregavam o dízimo e estavam roubando ao Senhor. Mas uma pergunta, por que Deus não destruía aquele povo? Deus já não havia mandado eles uma vez para o cativeiro? Não havia mandado a maldição? Não estava mandando novamente a outra maldição? Por que Deus não acabava com esse povo? Malaquias 3,6. Porque o Senhor não muda.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus corrige o seu povo, Deus não destrói o seu povo. E é por isso que Deus está sendo tão categórico, corrigindo o seu povo, como um pai que disciplina o filho a quem ama. Mesmo quando o povo de Deus quebra a aliança, Deus não os rejeita como Deus genioso. A imutabilidade de Deus e o seu propósito de ter um povo não permite que ele destrua o seu povo. E é através dos termos da aliança que recebemos a correção e a misericórdia de Deus. Então Deus propõe um desafio ao povo de Israel. Vejam comigo o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Basicamente, queridos, o que Deus está falando aqui é, faça um teste. Você quer saber se esse negócio está certo? Faça um teste. Comecem a dar o dízimo e vocês vão ver a consequência. Vocês vão ver a consequência. Porque tem gente que diz que não tem dinheiro e aí não pode dar o dízimo. Na verdade, é pela falta de entrega de dízimo que a pessoa não tem dinheiro. É basicamente isso. É a falta de fidelidade ao Senhor que faz com que, tal como diz o livro do profeta Ageu, o bolso da pessoa seja como um saquetel furado. Porque já viu gente que ganha muito dinheiro, mas a pessoa só anda endividada? É porque a pessoa ganha muito dinheiro, mas naquele mês o motor do carro funde. A pessoa ganha muito dinheiro, mas aí ela tem que comprar um remédio que é uma grana preta. A pessoa ganha muito dinheiro, mas aí acontece um desastre, e ela tem um problema na casa e ela tem que gastar uma grana. O dinheiro não rende. É basicamente isso que acontece. E é por isso que Deus fala, tragam todos os dízimos. A expressão aqui, todos os dízimos, ela pode ser traduzida também como o dízimo todo. Tragam o dízimo todo. Então, o que provavelmente estava acontecendo aqui nesse contexto? Eles, para não serem acusados de infidelidade, entregavam apenas parte do dízimo. Gente, você pensa que isso é novo? É? A pessoa que chega com o envelope lá, põe aquele envelope lá na igreja, ó, irmão fulano é dizimista. Mas será que ele está entregando o dízimo todo? É aquela pessoa que entrega 5% e diz, estou entregando meu dízimo. Fiz no Pix, ao desconto, saiu 8%, né? Gente, as pessoas pensam que enganam a Deus. Você pode me enganar como seu pastor, você pode enganar o conselho, você pode enganar a igreja toda, mas ao Senhor você não engana. Deus não é bobo. Deus não se faz de besta. E esse é um caso muito conhecido. Lembram-se do caso de Ananias e Safira? Eles entregaram o dinheiro da igreja. Não há problema nisso. O problema é que eles disseram que ia entregar o valor da oferta, da venda daquele patrimônio inteiro para a igreja, disseram, estamos entregando tudo, e estava retendo parte. Eles poderiam não entregar nada. Deus não ia fazer nada com eles, porque eles não eram obrigados a entregar oferta nenhuma. Mas eles estavam mentindo, e aí diz o texto, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo de Deus? Não se mente para Deus. Você pode entregar um dinheiro, dizer, estou entregando meu dízimo. Ou então, já viu a autogestão do dízimo? 5% do meu dízimo vai para a igreja. 3% vai para o missionário fulano. 2% vai para o seminarista cicrano. Queridos, isso não existe. Entregar dízimo é um ato de fé. Nunca a gestão do dízimo se dá na vida do crente, se dá na igreja. O povo entregava o dízimo para que então houvesse sustento no meio da igreja. E, irmãos, dentro desse contexto, as pessoas estão entregando apenas parte daquilo que pertence a Deus. E esse dízimo deveria ser levado, como diz o versículo 10, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Essa expressão casa do tesouro era um lugar, uma espécie de depósito de cereais, de gado, de tudo quanto o povo entregava para os sacerdotes. Eles ficavam lá antes de serem distribuídos, tanto para o sustento dos sacerdotes, como também de órfãos e viúvas. E percebam, todas as vezes que aquele povo não entregava o dízimo, quem é que sofria com isso? Órfãos e viúvas. E todas as vezes que um irmão não é fiel na entrega do dízimo, quem que sofre com isso? Os irmãos mais necessitados dentro da igreja. Então a pessoa tem um discurso de piedade
que a gente tem que cuidar dos necessitados. Tá? Você quer cuidar dos necessitados? Dê o seu dízimo para a igreja. A igreja tem uma junta diaconal que é estabelecida para isso, para obra de necessidade. E então, queridos, isso agravava ainda mais a dificuldade do povo. E se eles fizessem isso, se eles cumprissem o termo da aliança entregando o dízimo, haveria de acontecer 3 tipos de bênçãos sobre eles. É o que nós vemos no finalzinho do versículo 10. Veja. Ele diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aqui, possivelmente, é uma referência ao período de seca em que o povo vivia. Não chovia em Israel. Por que não estava chovendo? Porque Deus não deixava chover. Porque Deus não deixava chover. E Deus está dizendo: se vocês forem fiéis na entrega do dízimo e da oferta, eu vou abrir as portas dos céus e vai chover. Mas em segundo lugar, segunda bênção que é descrita aqui, está no início do versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O que é o devorador? É o diabo? Não é o diabo, tá? Devorador é um tipo de gafanhoto enorme que existia naquela região, e que ele era um bicho que andava em bando. Então, quando eles chegavam em bando, e era como se o dia tivesse escurecido, de tanto bicho. Eles viam numa nuvem de gafanhotos, pousavam sobre uma colheita, e em meia hora tudo estava acabado. Toda aquela plantação que você estava esperando para colher, já era, porque o devorador chegou e levou tudo. E Deus diz: olha, o devorador não vai chegar na plantação de vocês. Irmãos, vocês se lembram que uma das formas pelas quais a Bíblia se refere a Deus é que Ele é o Senhor dos exércitos? Ele é o Senhor dos exércitos dos gafanhotos que foram sobre os egípcios, lembra? Ele é o Senhor dos exércitos do gafanhoto devorador. É Ele que manda em tudo. Então Deus está dizendo claramente: sabe quem é que está fazendo com que não venha chuva sobre vocês? Sou eu. Sabe quem é que está fazendo que a plantação de vocês não vingue? Sou eu. E mais, a terceira coisa que ele fala no versículo 12: se a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Vide é a plantação de uvas, né? A referência à uva, que era um alimento muito importante para os israelitas. A uva era uma fonte de alimento, porque por meio da uva eles faziam um vinho, que é um alimento para o judeu daquela época, e fazia também as passas. Então, com a falta de chuva, não tinha mais uva. E Deus então está prometendo abençoar a colheita deles. E ao provar o Senhor nisso, eles receberiam os benefícios de Deus. E qual seria a consequência? Quando eles cumprissem os termos da aliança, obedecendo não apenas não se casar com pessoas que não fazem parte do povo de Deus, obedecendo os termos da aliança, trazendo um animal devido, o que haveria de acontecer com eles? Versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. A consequência de todas essas bênçãos é que todas as nações reconheceriam que aquele povo é um povo diferente. Esse é um povo feliz por causa de toda a abundância que Deus dá a esse povo. Não sei se vocês já passaram pela situação de trabalhar e mesmo não ganhando muito, parece que a coisa multiplica. E tem um amigo descrente no trabalho que fica dizendo: rapaz, como é que você consegue fazer tudo isso com o seu dinheiro? As pessoas descrentes começam a dizer: rapaz, o cara que é crente aí está com Deus, você consegue viver bem, né? É porque Deus faz multiplicar o dinheiro do crente. Deus faz render. Meus queridos, como que nós que estamos na nova aliança devemos nos apropriar desse texto? Como eu falei no início da nossa exposição, o dízimo é um assunto polêmico entre os crentes. Muitos advogam que no contexto do Novo Testamento não existe mais a presença do dízimo, porque ele fazia parte da lei cerimonial. Alguns adotam essa perspectiva por convicção teológica, mas outros, eu creio que a maioria deles, abraçam isso por ser uma ideia conveniente a elas. É comum vermos pessoas que dizem que o dízimo foi abolido no Novo Testamento, utilizarem esse argumento para darem vazão à sua avareza. Elas usam esse argumento não para dar mais, mas para não dar nada. Eles geralmente dão para a igreja um valor inferior ao dízimo, nunca superior.
ou não querem contribuir em absolutamente nada. São consumidores de igreja. Dizem que dízimo é coisa da lei e que vivemos na época da graça. Já viu isso? É de dízimo, é da época da lei, está vivendo na graça. Mas então vamos usar esse mesmo raciocínio. Se os crentes da antiga aliança viviam no período da lei e davam 10%, quanto que nós que vivemos na época da graça deveríamos dar? Bem mais do que 10%, não é mesmo? Algumas dessas pessoas não têm dificuldade de dar alguns milhares de reais em uma roupa, em um celular, para comer em um restaurante caro, mas tem muita dificuldade de ajudar os necessitados e de sustentar a igreja. Essas pessoas vivem como se apenas a sua vida moral se tivesse se convertido. Você já viu esse tipo de crente? A única coisa que precisa converter é minha atitude moral. Mas o seu bolso também precisa se converter. E alguns teólogos dizem que é a parte mais difícil de converter. É o órgão mais difícil do ser humano para que haja conversão, é o bolso. Certamente, essas pessoas devem reavaliar se são verdadeiramente convertidas. Porque quando você é convertido ao Senhor, você contribui com alegria. De fato, o Novo Testamento não fala categoricamente sobre o dízimo, mas ele fala de maneira veemente que todo cristão deve contribuir com a igreja. Os cristãos do Novo Testamento davam tanto dinheiro para a igreja que chegava momentos que eles pediam para parar. As ofertas descritas no Novo Testamento, segundo descritas, elas são constantes, elas são proporcionais ao valor que a pessoa ganha, é o que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, 2 Coríntios 8, 3. Também deve ser dada com generosidade, e não basta só isso, porque você tem que dar com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Se você quer entregar o seu dízimo, e você está dando com tristeza, sabe? Não dê não. Porque Deus não quer que você entregue nada para Ele com tristeza. Porque Ele não entregou com tristeza o Filho dele na cruz do Calvário. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, o texto que lemos na nossa liturgia diz: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, ainda que o Novo Testamento não fale claramente sobre o dízimo, ele mostra para todos os cristãos, o Novo Testamento mostra que todos os cristãos devem contribuir e fazer isso com alegria. Posto isso, queridos, vamos trazer aqui 5 aplicações para nós que vivemos na Nova Aliança, como que esse texto se comunica a nós. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que na aliança que vivemos com o Senhor, através de Cristo, a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. Lembram-se que foi esse o termo que Deus estabeleceu com o povo por meio de Deuteronômio 8? Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Se vocês me desobedecerem, eu vou amaldiçoar vocês. E o povo do período do profeta Malaquias sofria calamidades por causa da desobediência. E nós podemos estar sofrendo hoje por desobedecermos um dos termos da aliança, inclusive na falta da liberalidade em contribuir com a manutenção do trabalho da igreja. Porque essa atitude mostra que a nossa prioridade não é a igreja de Deus. Lembram-se lá no livro do profeta Ageu, quando o povo estava com a casa apainelada e dizia, ainda não é o tempo de restaurar a casa do Senhor. E muitas vezes as pessoas têm vivido assim. A minha casa vai estar linda, toda no porcelanato, aquela iluminação, show! E a casa de Deus, dane-se. Deixe ser bem sincero. Eu nunca vi na minha vida, e creio que nunca verei, alguém que diz, pastor, agora que eu comecei a dar o dízimo, eu estou começando a ficar sem dinheiro. Eu nunca ouvi isso. Mas deixa eu lhe dizer, eu ouvi muitas vezes ao contrário. Pastor, eu era infiel. Aí comecei a ser fiel. Fiz aquilo que o texto diz, façam prova de mim. E comecei a entregar meu dízimo com fidelidade. E Deus me abençoou. E Deus me sustentou. Então, nós devemos ser fiéis aos termos da aliança. Em segundo lugar,
Segunda aplicação que nós temos aqui é que uma das manifestações da nossa obediência à aliança com Deus é na entrega do dízimo e ofertas no culto. Lembre-se, Deus não quer apenas que você não venha mentir, que você não venha adulterar, que você não se curve diante de uma imagem de um santo. Deus quer que você vá para além disso. Lembram-se? Lembram-se do 8º mandamento? Não roubarás. E parte do aspecto moral que transforma a nossa vida na conversão é que nós paramos de roubar. Lembram-se quando Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter como acudir o necessitado. Aquele que rouba de Deus, não roube mais. Antes trabalhe para contribuir com a igreja, para que a igreja possa manter os necessitados, para que a igreja possa ser misericordiosa com aqueles que são necessitados. Lembre-se, Deus não quer só que você seja moralmente bonitinho, mas Deus quer que você mude a sua vida por completo, inclusive na forma como você faz a gestão do seu dinheiro. Esses valores que são entregues de dízimos e ofertas, eles servem como sustento de pregadores, missionários, seminaristas. E meus irmãos, eu posso falar tranquilamente sobre esse assunto aqui. É uma das coisas que eu mais odeio de falar como pastor, é sobre dinheiro. Mas eu aqui, especialmente na nossa igreja, me sinto muito à vontade de fazer isso. Porque daquilo que os irmãos me dão, algo em torno de 70% eu devolvo para a igreja. Então, se tem alguém que pode falar isso, sou eu. Que vocês precisam dar, de fato, o valor para sustento do pastor de vocês. Seja eu, seja qualquer outro. Seja eu, seja qualquer outro. Vocês precisam dar com alegria para os missionários que estão lá no meio do nada. Vocês já pararam para pensar o que é você ir para uma terra que você não conhece ninguém, que você não fala nem a língua daquele povo? Como os nossos irmãos que estão agora na Romênia. Até para comprar um pão é estranho. Até para comprar uma carne, uma comida no mercado é estranho, porque você não fala direito a língua daquele povo. E aquelas pessoas estão lá por amor ao Senhor. E nós precisamos investir na vida desses irmãos, sermos generosos, seminaristas. Nós precisaremos sempre de novos pastores. Precisamos investir na vida de seminaristas. Porque esses homens serão os futuros pastores da igreja, os futuros líderes da igreja. Além disso, o auxílio dos necessitados. Quantas pessoas que chegam aqui até nós, que precisam de comida, e nós precisamos ser generosos. No que diz respeito, queridos, à entrega do dízimo, só temos como estar em duas condições. Primeiro, ou devolvemos ao Senhor parte daquilo que Ele nos deu, ou em segundo lugar, estamos roubando aquilo que pertence ao Senhor, e você está quebrando o 8º mandamento. Uma das melhores partes da pregação expositiva sequenciada é que nós não pregamos sermão de carapuça. Eu sei que temos alguns visitantes hoje aqui. Hoje eu estou falando sobre dízimo. Eu estou aqui nessa igreja há 2 anos e meio, caminhando para 3 anos. Nunca falei sobre dízimo aqui. É a primeira vez, porque estou seguindo a sequência do texto. Se o texto falou, eu tenho que falar. E é maravilhoso, porque eu tenho certeza que eu não estou fazendo sermão de carapuça. A nossa igreja, pela graça de Deus, 92% dos membros são dizimistas fiéis. Então não pense que o tesoureiro falou alguma coisa comigo para fazer um bem bolado e agora eu disse, não, vou levar aquele sermão porque o povo não está dando dízimo. Não. Mas eu sei que tem gente que é infiel. E talvez você esteja sofrendo por sua infidelidade. E deixe-me dizer, não com base em agouro, mas como um profeta de Deus, lendo a palavra de Deus, a sua vida não vai para frente, não vai prosperar enquanto você continuar roubando ao Senhor. Não entregar o seu dízimo e oferta. Converta o seu bolso primeiro. Converta a sua vida por completo. Você não entrega o seu dízimo. Não é porque falta dinheiro, mas é porque sobra avareza. Meus queridos, então, precisamos falar sobre esse tema, porque a Bíblia fala sobre absolutamente tudo, inclusive fala sobre o dízimo. A minha terceira aplicação é que o dízimo não é só obediência, mas também manifestação de gratidão. Apenas corações que entendem que recebem tudo de Deus e que ao darem o dízimo estão apenas devolvendo ao Senhor uma parte do que ganharam diretamente dele, é que conseguem responsavelmente separar uma parte para investir no reino de Deus. Sabe por que você não dá o dízimo? Não é só porque você é avarento, mas porque você é ingrato.
Você não tem nenhuma gratidão ao Senhor. Em quarto lugar, devemos entender que esse texto, ou melhor, não devemos entender esse texto dentro do contexto da teologia da prosperidade. Talvez alguém chegue nesse momento do sermão e diga: ah, pastor, agora eu já sei. Está dando tudo errado para mim, sabe por quê? É porque eu não estou dando dízimo. Pois você vai ver, pastor, agora eu vou dar o dízimo e você vai ver que vai ser só vitória agora para frente. Deixe-me dizer, ser dizimista fiel não implica em prosperidade financeira, tá? Ser um dizimista fiel não implica em prosperidade financeira, implica em obediência ao Senhor. É obediência, não é barganha. Você não tem como negociar com Deus. Imagine que você chega diante de uma pessoa, eu chego ali no carro do Giovanni e digo assim: Giovanni, se você me der tanto, eu te devolvo o seu carro. Giovanni vai dizer: como assim? O carro é meu. Que negócio é esse? É basicamente quando você diz que vai dar 10% a Deus. Você diz que vai dar para Deus aquilo que já é dele. Você está se apropriando indevidamente de algo que não é seu. Então, querido, você pode ser um crente fiel, dizimista, e mesmo assim, só ter o necessário para suas necessidades. Porque há uma expressão, um ditado popular, que diz que Deus não dá asa para cobra, né? Já viu isso? E Deus não vai nos dar dinheiro para que isso nos afaste dele. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? A pessoa passando aperto, aí vai estar na igreja todo dia. Aí começa a ganhar mais um pouquinho, o trabalho muda, não dá tempo mais de ir para a igreja. Daqui a pouco a pessoa não vai nunca mais para a igreja. Justamente, o dinheiro virou uma condenação na vida da pessoa. A pessoa abandonou o Senhor por causa do dinheiro. E nós não podemos servir a dois deuses, porque haveremos de servir um e desagradar ao outro. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a Deus e a mamon. O nosso coração não pode estar no dinheiro, porque o amor ao dinheiro, diz o apóstolo Paulo, o amor, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A minha quinta e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez, ao ouvir essa pregação, você critique os crentes, dizendo: esse povo é besta, tá vendo? Esse povo fica aí entregando esse dízimo, é um povo bobo. Mas deixa eu lhe dizer que o seu problema não é essencialmente com o ato de dar o dízimo, mas com o seu egoísmo em pensar que tudo que você ganha deve ser utilizado apenas para o seu benefício. Você é um idólatra do seu próprio coração. Lembram-se que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,5, disse que a avareza, a idolatria. Sabe por que você não dá o dízimo? É porque o seu Deus é você mesmo. Você é o seu próprio Deus. Por isso o seu dízimo você dá para você mesmo. Você deve entender que nada lhe pertence. Você morre e fica tudo aí. Até a roupa com que você é enterrado apodrece. Tudo que você conquista fica aí. Mas quando você devolve ao Senhor parte daquilo que Ele graciosamente te dá, contribuindo para que o Evangelho de Deus continue sendo pregado, Ele faz multiplicar o que você recebe. Por outro lado, tem descrentes que dão dízimo para barganhar com Deus. Aqui é o extremo. Porque tem o descrente que diz que não dá o dízimo, porque é um povo avarento, a igreja só fala de dinheiro. Mas tem o outro lado, que é o descrente que dá o dízimo. Você já viu isso? Eu conheci assim, gente que não era da igreja, não era membro da igreja, mas todo mês estava o dízimo. Você já viu isso? Eu já vi muito, viu? A pessoa não tinha, nem ia na igreja. Eu conheço uma história de uma igreja presbiteriana que o cidadão há 2 anos não botava o pé na igreja, mas todo mês ele mandava o dízimo. E aí quando ia se reunir para dizer: e agora, o que a gente faz com esse irmão? Porque ele não tem vindo à igreja. Ah não, ele dá o dízimo, né? Não vamos tirar do rol de membros não, né? Querido, esse irmão estava se enganando também. Essa pessoa estava se enganando. Ela pensa que entregando o dízimo ela está barganhando com Deus. Mas deixa eu lhe dizer que você pode dar até 3 vezes a mais o valor do seu dízimo, se vocês não tiverem aliança com Deus por meio de Cristo, com a vida santa. De nada vai adiantar o seu dízimo. O dízimo é invalidado quando é entregue por uma pessoa que não vive em santidade. O dízimo ele é invalidado quando ele é entregue por uma pessoa que não vive em santidade. Lembram-se em Mateus 5, versículos 23 e 24, quando o Senhor Jesus Cristo diz:
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O que é mais importante, a santidade ou a oferta? A santidade. Primeiro, santidade, depois a oferta. A oferta aceita por Deus é aquela que é movida por um coração que busca a santidade e que vive em aliança com Deus. Para que você tenha os benefícios espirituais de contribuir na igreja, você tem que também viver em santidade, em aliança com Deus por meio de Cristo. Por isso, se arrependa e crê em Cristo para você ter os benefícios da aliança. Queridos, quantas pessoas eu conheço na história da igreja que viveram anos na igreja, ganhavam bem, tinham dinheiro, tinham propriedade, nunca deram dízimo. E elas simplesmente quebraram da noite para o dia. Quebraram da noite para o dia. Foram infiéis ao Senhor. Não se engane, de Deus não se zomba. Você gostaria que alguém roubasse você? Você já foi assaltado alguma vez? É horrível, né, o sentimento? É terrível. Imagine o que Deus sente quando você rouba ele. Por isso que Deus diz, eu vou mandar a maldição. A coisa é séria. Não é brincadeira. E tenha certeza que muitas vezes Deus faz algumas pessoas quebrarem para irem para a cara para o pó, para pedir perdão a Ele. Não apenas porque não entregaram o dízimo, mas porque não entregaram a própria vida por completo a Ele. Mas deixa eu lhe dizer que o que está em jogo aqui não é dinheiro. Não é sobre dinheiro que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre vida nos pés do Senhor. Eu estou falando sobre uma vida de entrega a Deus. Não porque precisamos ser voluntariosos apenas, mas lembre-se que Deus, o Pai, em Cristo, nos deu a maior de todas as ofertas. Ele ofertou não a terra para o seu povo. Ele ofertou não um grande valor. Aquilo que ele ofertou foi o seu próprio filho, único filho, na cruz do Calvário. Ao nos dar a salvação em Cristo, tudo quanto dermos a Deus ainda será pouco. Se você der 100%, ainda vai ser pouco. Porque Ele deu tudo dele. Ele deu o melhor dele. Por isso, mais do que sair daqui dizendo, agora eu preciso entregar o meu dízimo. Não é sobre isso o meu sermão. O meu sermão é que você precisa se entregar a Cristo. Reconhecer aquilo que Deus deu para você. O sangue do Filho dele vertido na cruz. Derramado para lhe purificar de todo o pecado, de toda imundície. E você alegremente entrega a sua vida em primeiro lugar ao Senhor. A minha vida é sua, Senhor. E tudo quanto tenho é teu. Tudo quanto vem às minhas mãos, eu vou dar ao Senhor. Eu quero contribuir. Eu quero ser voluntarioso. Porque o dinheiro pode ser o Deus do seu coração. E isso nunca acaba bem. O dinheiro, como seu Deus, tenha certeza que é o Deus mais rigoroso que existe. Porque Ele sabe cobrar de você. Mas se você se render a Cristo nessa noite, conheça o Deus que antes de requerer qualquer coisa de você, Ele se ofereceu na cruz do Calvário por você, por meio do seu Filho. Por isso, se você estiver aqui nessa noite e não tiver Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba, seu problema não é porque você não dá o dízimo. Não é isso. Seu problema não é dinheiro. Seu problema é falta de Cristo. Se você não dá o dízimo, não é o problema porque você não dá o dízimo, é porque lhe falta Cristo. Gratidão a Cristo e a tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe, queridos. E que nós, de maneira voluntariosa, queiramos contribuir com o reino de Cristo, com a igreja de Cristo, para que esse reino se expanda para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que o evangelho de Cristo seja pregado em todos os lugares, por meio de crentes que são voluntariosos e que dizem para o missionário, vá, e eu banco a sua ida. Eu sustento você lá. Proclame a Cristo aonde eu não posso ir, porque esse é um dos papéis da igreja do Senhor Jesus. Oremos, queridos. Senhor Jesus,
Nós rogamos a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, no uso das nossas finanças. Muitas vezes, Pai, nós temos amado tanto o dinheiro ou barganhado com o Senhor, entregando o dízimo, achando que o Senhor é obrigado a nos abençoar. Ó Pai, que façamos por fidelidade. Como o Senhor diz, o Senhor ama quem dá com alegria. E sabemos, Senhor, que muitas vezes a alegria não é o que nos motiva a entregar o dízimo. É obrigação. Por isso, tira de nós, Senhor, todo farisaísmo, toda hipocrisia de entregarmos parte do dízimo, de entregarmos o dízimo todo sem alegria. Nos dá alegria em contribuir com o Teu reino, com a expansão do Teu evangelho. Sustenta a nossa igreja, Senhor. O Senhor é aquele que é o dono do ouro e da prata. E sabemos que o Senhor há de proteger a Tua igreja. O Senhor plantou a nova aliança e o Senhor é quem mantém essa igreja de pé. E é por isso que nós te pedimos que o Senhor quebrante corações nessa noite. Se tem alguém que tem lutado contra isso, que o Senhor mostre o pecado do coração dessa pessoa e que essa pessoa se renda aos Teus pés. Não porque a igreja vai ganhar alguma coisa, mas porque essa pessoa é a maior beneficiada de ser fiel ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos sustenta. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém.